Pessoal, boa noite a todos, ou bom dia, né? Vamos começar nossa aula 7 da disciplina Análise de Programação. Antes de dar início à aula, como eu passei esse final de semana a usar o Google Sala de Aula, vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo, tá bom? Como essa videoaula serve tanto para o segundo E1 quanto para o segundo E2, então vou mostrar um pouco das duas turmas aqui. Começando com o segundo E1, tá bom? Então, o que que é o Google Sala de Aula? Aí eu deixei um aviso, vou deixar esse aviso sempre na parte superior, onde eu coloco o atendimento aos discentes, que são vocês alunos, toda segunda-feira das 10h25 às 11h25, é o atendimento nosso online, né? O atendimento síncrono, que fala, para a turma do segundo E1. Aí eu deixei aqui o guia de estudos remoto e a intranet também. Ok? A intranet está aparecendo não encontrada porque no momento da gravação dessa aula a intranet não estava entrando. E aí eu coloquei em atividades, né, que seriam as semanas. Estou organizando da primeira semana a semana 2, semana 3 e assim por diante. Tá ok? Então a nossa aula é a aula do dia 30, o segundo E1, né, segunda-feira, e o slide aula 7. Aí mudando de turma, aqui é a turma do segundo E2. A ideia é a mesma, né? Só que o atendimento aos discentes é toda quarta-feira, das 16 às 17. O guia de estudos relacionado à turma do segundo E2. E as atividades, né? No caso do segundo E2 já tem 3 semanas, né? Porque como as aulas remotas começaram na quarta-feira, então essa quarta-feira aqui também pegou como aula remota já também. Aí aqui na semana 3, né, tem o slide que eu vou estar falando agora, tá bom? Então, acho que é bem tranquilo entender o Google Sala de Aula. E aí, conforme eu falei, eu vou sempre deixar esses avisos sempre na parte superior. Mesmo que eu vá postar outros materiais em datas futuras. Sempre vou deixar isso daqui na parte superior, que aí vocês não se perdem. Vou voltar para a turma do segundo E1. O slide é o mesmo. Pessoal, vamos começar aqui então. Sumário da aula de hoje. Então, hoje a gente vai começar a falar mais formalmente dos requisitos, da engenharia de requisitos. Então, fazendo só uma recordação da aula passada, né? A aula passada a gente viu aquelas 4 atividades do processo de software. O processo de software, que seria a especificação de software, que aí você definir os requisitos. O projeto de implementação de software, que aí você definir a questão de software e hardware e chegar a implementar o software. Aí tem a parte de validação do software, que é você testar se tudo está funcionando da forma correta e realmente foi implementado tudo que o cliente quer. E a última atividade, que é a evolução do software, que é a questão de manutenção e melhorias no sistema que já está construído. Tá bom? Então são essas 4 atividades. E aí, praticamente até o final da disciplina, a gente vai estar estudando cada uma dessas atividades de forma mais específica. Então, nesse primeiro momento, a gente vai lá na primeira atividade. Qual é a primeira atividade? Especificação de software. O que que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Hoje a gente vai estudar os requisitos. Quando a gente especifica o software, a gente está definindo os requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais. Então, o objetivo da aula de hoje é aprofundar nessa primeira atividade, especificação de software. Então, a gente vai ver várias coisas, várias definições de requisitos, né? Tanto funcionais quanto não funcionais. E aí vai ter muita coisa que a gente já chegou a ver em algumas atividades, né? Algumas dinâmicas, mas agora de forma mais contextualizada. Então, o sumário da aula, o tópico engenharia de requisitos, né? Ele engloba várias coisas, tá bom? Mas a gente vai ver hoje só uma introdução a essa engenharia de requisitos
e a definição de requisitos funcionais e não funcionais. Acredito que esse tópico, esse subtópico, né, deve estar bem fresco na memória de vocês, né? A partir daquela dinâmica que a gente fez da construção de um terminal para o restaurante Equifome, né? Então, tem um terminal em cada mesa e aí a gente construiu um sisteminha pensando em definir requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Então, vocês devem lembrar bem o que que é uma coisa e o que que é a outra coisa. Então, resumindo aí, requisitos. O que que seriam os requisitos? O que que os requisitos de um sistema são? Descrições do que o sistema deve fazer, serviços que o sistema deve oferecer. Essas duas primeiras definições, eu penso em funcionalidades. Pensando em funcionalidades, penso em requisitos funcionais. E a terceira definição, restrições ao funcionamento do sistema, que eu também posso pensar como restrições às funcionalidades do sistema. Então já penso aí em requisitos não funcionais. Não são funções, são restrições às funções que existem no sistema. Os requisitos refletem a necessidade dos clientes para um sistema com finalidade determinada. Então você vai estar construindo um sistema, né? E aí os clientes vão impor restrições. Mas aquele sistema é para atender o quê? Atender a um desejo do cliente, seja ele de controlar um dispositivo, colocar um pedido, encontrar informações, ou fazer um controle de estoque, um sistema de vendas, um controle de acesso ao restaurante, um controle de frequência. Então, sempre atendendo a algum desejo do cliente. E a partir do desejo do cliente, a gente faz a definição desses requisitos. Então, aí, o que que é esse processo de engenharia de requisitos? Ele envolve o processo de descobrir requisitos. Você descobre requisitos a partir de reuniões com os clientes, né? E também você pode estudar sistemas que já estão prontos, verificar similaridades, né? Requisitos semelhantes. Depois você tem o processo de analisar, verificar se realmente aqueles requisitos fazem sentido, se tem algum requisito faltando e tem algum requisito que foi definido de forma equivocada. Documentar, que realmente você tem que elaborar um texto, um documento tanto para o cliente, que é um documento mais informal, tanto para o usuário, para nós desenvolvedores, que seria um documento mais formal, especificando entradas e saídas, testes a serem feitos, quais funções vão ser desenvolvidas, a lógica do sistema, tá bom? Então tem essa parte de documentação e a verificação, que seria a parte de testar, se está fazendo tudo que o cliente deseja e da forma correta. Então, todo esse processo de descoberta, análise, documentação e verificação dos serviços e restrições é chamado engenharia de requisitos. Pessoal, então, essa parte interessante, olha só, o termo requisito. Esse termo requisito, cada pessoa define de uma forma o que é requisito. Como assim define de uma forma? Eu coloquei no slide assim, ó. Não é usado de forma consistente pela indústria de software. Algumas pessoas definem os requisitos meio que jogados, tipo assim, cadastrar cliente, cadastrar produto, fazer soma. Outros não, outros já definem requisitos como descrições mais detalhadas. Por exemplo, no cadastro de clientes, eu vou ter que ter um campo para nome, e o nome vai ter que ter entre 5 e 10 caracteres. E eu vou ter que fazer um vetor de caracteres de tamanho 10. Aí eu vou ter o campo idade, que vai ter que ser entre 5 e 10 anos, 5 e 20 anos. Eu vou usar uma função para isso. Então, assim, quando a gente fala em requisito, cada turma, vamos dizer assim, né, ela define requisito de uma maneira. Ou define de uma forma mais informal, né? Ah, vou fazer um cadastro de pessoa, cadastro de cliente. Ou de uma forma mais formal, que aí detalhando minuciosamente aquele requisito. Então, por isso que eu coloquei ali que não é usado de forma consistente pela indústria de software. Como assim?
Bom, os requisitos podem ser definidos, né, de forma mais alto nível, né, de uma forma mais abstrata, e aí nesse sentido a gente dá o nome, pelo menos o autor do livro que a gente está usando de referência, ele dá o nome de requisitos de usuário, tá bom? E os requisitos podem ser definidos, né, com uma descrição mais detalhada do que o sistema deve fazer. Nesse caso, o autor do livro coloca como requisitos de sistema. Então, ele diferencia. Quando for mais informal, uma linguagem mais leve, eu vou colocar como requisitos de usuário. Então, qualquer cliente consegue entender o que eu estou dizendo. Quando for definido de uma maneira mais formal, com mais detalhes, eu vou colocar como requisitos de sistema, tá bom? Mas isso é a definição do autor do livro. Requisito de usuário, requisito de sistema. Na indústria de software, eles apenas colocam como requisitos. E aí que gera essa ambiguidade, esse não senso comum de utilização do termo requisito. Cada pessoa pensa de um jeito, tá bom? Mas aqui a gente vai usar conforme o autor do livro. Então, se for fazer uma definição de requisitos mais informal, requisitos de usuário. Então, o cliente entende. Se for uma descrição mais detalhada, requisitos de sistema. Então, pensando em nós, desenvolvedores, que entendemos mais esses termos de programação, de testes, essas coisas. Tá bom, pessoal? Ok até aí? Tá. Então, eu falando de requisitos de usuário e requisitos de sistema, eu tenho uma definição da diferença entre os dois. Requisitos de usuário: declarações em uma linguagem natural com diagramas de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais este deve operar. Então, nesse caso aqui, ó, o que é a forma mais fácil do cliente entender o que o sistema está fazendo, o que o sistema vai fazer? É você construir diagramas. Então, são desenhos, tá bom? Então, desenhos com funcionalidades. E aí, bem simples: cadastrar cliente, cadastrar produto, cadastrar vendas. A gente vai aprender essa parte ainda, que é uma parte bem interessante, né? Que é bem visual. Mas já antecipando para vocês, ó, vou colocar uma página aqui de diagramas. Diagramas de casos de uso. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui facinho para vocês. Olha lá, pessoal, ó. Navegar pelo catálogo, colocar item no carrinho, informar endereço, finalizar compra, faturar compra, enviar e-mail. Então, é uma definição mais informal. Eu coloquei navegar pelo catálogo, mas eu especifiquei como eu vou fazer isso? Não especifiquei. Colocar item no carrinho. Eu especifiquei como que eu vou fazer isso? Não, só falei que vai ter essa função. Informar endereço, também só avisei que vai ter que informar endereço, tá bom? Então a gente vai aprender esses diagramas aqui que conseguem chamar a atenção do cliente e o cliente consegue entender melhor, ok? Um outro exemplo aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, aqui, ó. Opa, não apareceu muito bem. Bom, vamos lá, vamos ver esse aqui mesmo, ó. Esse daqui tá o restaurante, né? E aí tem o chefe. Aí o chefe, o que que ele faz? Ele cozinha a comida. Aí o cliente, né? Ele pode comer a comida, pagar pela comida, beber, né? Essas três opções. Então são declarações bem informais do que o sistema vai fazer, tá bom? Então nesse caso a gente pensa em requisitos de usuário. Voltando aqui, então a gente vai ver essa parte de diagramas ainda, só quis antecipar um pouco para vocês. Já os requisitos de sistema, qual que é a definição? Descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema de software. O documento de requisitos do sistema deve definir exatamente o que deve ser implementado. Então aqui eu já penso em como que eu vou fazer, qual a lógica de tudo, das funções. Ah, eu vou pedir o cliente que informe o endereço, mas como que eu vou pedir? Vai ter um campo apenas ou vai ter um subcampos, né? Um subcampo com o nome da rua,
um outro subcampo com o número, um outro subcampo com o número do apartamento, do prédio, ou se é avenida, o nome da cidade, o nome do estado. Então você já pensa em uma coisa bem detalhada que não passe nada. Deixe tudo pronto para quem for implementar no futuro. Lá na segunda atividade, que é o projeto e implementação de software. Tá bom? Então, essa é a diferença entre requisitos de usuário e requisitos de sistema. Aqui tem um exemplo, só para fechar essa introdução, de um sistema de gerenciamento de pacientes, mais do lado do hospital, de saúde. Assim. Então, relacionando, né, diferenciando requisitos de usuário de requisitos de sistema. Então, essa sigla aqui é do hospital, né, do sistema de gerenciamento dos pacientes. Esse sistema deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês. Então, esse aqui seria um requisito de usuário, uma coisa mais informal. Eu entendo que vão ser gerados relatórios mensais. Esses relatórios mensais vão ter o custo do medicamento em cada clínica, tá ok? Já os requisitos do sistema, eles são bem detalhados. Observem bem que esse 1 aqui e esse 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, eles não foram colocados à toa aqui. Ó. Qual que foi a intenção disso daqui? Foi vocês entenderem o seguinte, ó. A partir desse requisito de usuário, eu consegui desmembrar esse requisito de usuário em 5 requisitos de sistema. Então tá, como assim? Vamos pensar só nesse comecinho aqui, ó. O sistema deve gerar relatórios gerenciais mensais. A partir disso daqui eu derivei esse 1.1. Ó, no último dia útil de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica. Então eu sei que todo mês eu tenho que gerar relatório. Mas que dia que eu vou gerar esse relatório? No primeiro dia, no último dia? Então, a partir desse requisito de usuário, já derivei esse requisito de sistema 1.1. Aí, a partir daí eu já coloco, ó, após as 5h30 do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão. Então aqui eu vou gerar um resumo e aqui eu já vou gerar o relatório para impressão, tá bom? Após as 5h30, então estou especificando mais. Vai ser no último dia após as 17h30. Aqui no 1.3 eu especifico ainda mais, ó, um relatório sagrado para cada clínica. Por que para cada clínica? Aqui eu especifico, ó, por cada clínica durante aquele mês. Tá bom? Tá, então, um relatório para cada clínica, perfeito. Só que aqui, ó, eu não especifiquei o que vai ter em cada relatório. E aqui no requisito do sistema eu já estou especificando. Então, quando o desenvolvedor for fazer, ele já vai saber, ó, quais são os dados importantes do relatório. Os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos. Tá bom? Observem que eu vou afunilando, eu vou definindo com mais detalhes ainda aquele requisito de usuário. Podem perceber que esses dois últimos aqui, ó, eles não têm absolutamente nada falando deles nesse requisito de usuário. Vamos ver lá, olha lá. 1.4. Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem, por exemplo, 10 mg, 20 mg, devem ser criados relatórios separados para cada unidade. Por que isso é importante? Ó? Se você não coloca isso, o desenvolvedor pode entender da forma que ele achar melhor. Ele poderia colocar tudo em um relatório só. Ele poderia nem pensar que nessa diferente unidade de dosagem, poderia pensar que todos têm a mesma unidade de dosagem, tá bom? Então, quando você especifica melhor aqui, ó, você define com todos os detalhes, né, define exatamente o que deve ser implementado, você não dá margem para erro, ou se dá margem, é uma margem pequena para erros.
E o 1.5 é o acesso aos relatórios de custos deve ser restrito a usuários autorizados por uma lista de controle de gerenciamento de acesso. Então aqui, ó, também não estou falando nada aqui, ó, de controle de acesso. Mas aqui no requisito de sistema eu já pensei, olha, nem todo mundo pode ter acesso. Apenas usuários privilegiados que podem ter acesso a esses relatórios. Ok? Essa parte introdutória. Então, a parte introdutória só o mais importante aí, né? Entender essa diferença entre requisitos de usuário e requisitos de sistema. Entender essa parte de por que o termo requisito ele não é definido de forma consistente. E também a definição de que é requisito. Mas a definição de que é requisito eu acho que já ficou claro para todo mundo. Vamos passar por requisitos funcionais e não funcionais. Pessoal, então a introdução aí, ó, os requisitos de software são frequentemente classificados como requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Requisitos funcionais, definição. São declarações de serviços que o sistema deve fornecer. Como o sistema deve reagir a entradas específicas. Como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Bom, são as funções do sistema. Resumindo, essas três definições aí. Requisitos não funcionais. São restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Inclui restrições de timing. Como assim timing? De tempo, né? Mas como assim? A gente viu naquela dinâmica, vários grupos colocaram, eu também dei como sugestão, colocar que o sistema deve responder ao cliente em até 5 segundos. Então isso é uma restrição de tempo, tá bom? Inclui restrições no processo de desenvolvimento. Especifiquei lá, ó, vai ter que ser desenvolvido na linguagem Java. Então, na hora que você for desenvolver o sistema, não tem escapatória, você vai desenvolver utilizando a linguagem Java. E a outra inclusão aí, ó, inclui restrições impostas pelas normas. Então, podem existir leis ou normas que imponham alguma coisa no seu sistema, restringam o seu sistema de alguma forma, tá bom? E aí eu coloquei em vermelho aqui, ó, que achei bem interessante que o autor coloca. Olha só. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais muitas vezes aplicam-se ao sistema como um todo. Por que isso é importante? Vamos voltar lá nos requisitos funcionais. Exemplo lá da calculadora. Função divisão. Então, a função divisão, eu peguei dois números e especifiquei, olha, na função divisão, o denominador não pode ser zero, tá bom? Então, você vai pensar que o segundo número do que o usuário digitou não pode ser zero. Mas isso aí só se aplica a uma parte do seu sistema, que é a parte da função divisão. E não aplica ao sistema como um todo. Agora, já pensando em requisitos não funcionais, a maioria deles vai ser aplicado ao sistema como um todo. Por exemplo, vai ser programado, né, na linguagem, o sistema vai ser construído usando a linguagem de programação Java. Então, todas as funções vão ser implementadas utilizando Java. Não vai ser só uma delas. Eu vou aplicar a linguagem Java em todo o sistema. Ou até mesmo essa questão de timing aqui, ó. Então, o sistema deve responder o cliente em até 3 segundos. Então, não depende se é a função soma, divisão, multiplicação. Ele tem que responder o cliente em até 3 segundos. Tranquilo? Então, é isso aí, ó. O requisito não funcional, ele normalmente se aplica ao sistema como um todo. Qual que é o malefício, né? Qual que é o mal disso? Não o mal, mas assim, pensando no seguinte, você lá na tua empresa, se você está construindo um sistema, você deve dar mais atenção aos requisitos não funcionais do que os requisitos funcionais. Porque se o requisito não funcional ele não for atendido, ele pode gerar um
um desastre muito maior do que, por exemplo, apenas um requisito funcional. Tranquilo? Tá. E aí, ó, coloco destacado pelo seguinte: nas aulas que a gente discutiu sobre requisitos funcionais e não funcionais, tiveram muitas dúvidas, né, em como classificar aquele requisito, se é funcional ou não funcional. E para alguns alunos eu falei, olha, realmente não tem uma distinção, né, uma diferença clara entre os dois. Muitas vezes, alguns autores vão colocar um requisito sendo não funcional e outros autores vão considerar ele sendo funcional. Então, realmente não é fácil, né? Nem sempre é tão fácil categorizar um requisito em funcional ou não funcional. E aí eu coloco um exemplo. Declaração de limitação de acesso a usuários autorizados. Isso daqui, ó, limitar o acesso, né? Vocês entendem que é um requisito funcional ou requisito não funcional? Então já vou emitir aí as duas opiniões, né, sobre isso. Quem quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo e aí pensa e depois coloca o vídeo para rodar novamente. Pensando do lado de requisito não funcional, ele é uma restrição ao sistema. Então, como assim uma restrição ao sistema? Algumas funcionalidades ou o sistema como um todo, ele vai poder ser acessado apenas por usuários autorizados. Tá bom? Então você pensa aí como uma restrição, um requisito não funcional, que é uma restrição ao sistema. Pensando por outro lado, seria um requisito funcional. Como assim funcional? A gente vai ter que criar funções, né, de controle de acesso, então de verificação de login. Então, você vai ter que criar uma função para verificar se a pessoa é uma pessoa cadastrada no banco de dados, se ela tem a, se ela pode, né, se ela tem a permissão para entrar e usar o sistema. Então, você pensando por esse ponto de vista, você coloca esse requisito como sendo um requisito funcional, porque você vai ter que implementar função ou funções para limitar esse acesso. Tá ok? Então, percebam através desse exemplo aqui que realmente, às vezes, a gente se confunde, né? Se é um requisito funcional ou se é um requisito não funcional. Tá ok? Continuando aí, explicando requisitos funcionais, é pouca explicação. Ele já é bem definido antes e não tem muito mais o que considerar. Mas aí pensando nos requisitos funcionais e relacionando eles com os requisitos de usuário. Então, como que eu vou definir os requisitos funcionais pensando em termos dos usuários, daquele documento que a gente faz mais informal? Então, normalmente a gente descreve de forma abstrata para serem compreendidos pelos usuários do sistema. Quando expressos como requisitos de sistema, a gente já pensa em detalhar esses requisitos funcionais de forma bem minuciosa, colocando todos os detalhes pertinentes. Então, descrevem em detalhes as funções do sistema, suas entradas e saídas, exceções, etc. Não funcionais. Então, não funcionais, que eu percebi também na dinâmica, que teve muita dificuldade em identificar, né, requisitos não funcionais. Aí eu coloco alguns conceitos aí sublinhados, ó. Então, podem estar relacionados às propriedades emergentes do sistema, como confiabilidade, tempo de resposta, desempenho, proteção e disponibilidade. Então, aí você já pensa, tempo de resposta. O sistema respondeu ao cliente em até 2 segundos. Questão de desempenho, se ele consegue atender vários clientes ao mesmo tempo, como que é a reação dele a uma sobrecarga de acessos. Proteção, os dados dos usuários estão protegidos? Ou um outro usuário, ou um hacker, um cracker, consegue obter informações de conta, login, CPF, senha dos usuários?
Disponibilidade. O sistema está disponível o tempo todo, ou ele cai muito, ou ele fica mais lento. Então, quando que ele está disponível? Confiabilidade, se ele faz o que é proposto, né? Por exemplo, se ele faz a soma correta, se ele faz a divisão de forma correta, a subtração, se ele efetua um pagamento de forma correta, e assim por diante. Então, são frequentemente mais críticos que requisitos funcionais individuais. É aquilo que eu falei lá em cima, está aqui em vermelho, essa parte aqui, ó. Então, como o requisito não funcional se aplica ao sistema como um todo, ele é mais crítico que apenas um requisito funcional individual, tá ok? Então, aqui é o que eu estou falando, tá? De forma mais detalhada. E aí um problema comum na definição de requisitos não funcionais. Isso eu também comentei com alguns alunos. E aqui que seria isso? Os usuários propõem requisitos não funcionais como metas gerais. Então lá na dinâmica do sistema ICFOM, né, do terminal em cada mesa, muitos de vocês colocaram assim, ó, o sistema deve responder o cliente de forma rápida. Tá, então você definiu isso, aí você jogou esse papel aí, ó. Esse papel com esse requisito lá para o desenvolvedor. O desenvolvedor foi, pegou o papel e leu. O sistema deve responder o cliente de forma rápida. Aí o desenvolvedor pensou assim, bom, de forma rápida, para mim, eu acho que se responder o cliente em até 10 minutos é rápido. Porque eu tenho muita paciência, então 10 minutos é rápido. Tá bom? E o que vocês acham disso? Vocês acham que 10 minutos é rápido? Ou vocês acham que o cliente pagou pela construção do sistema, ele queria que essa resposta fosse 10 minutos? Então, essa questão de não quantificar o requisito não funcional, ela é problemática, tá bom? Então, sempre pensar nessa questão. Aí eu coloco um exemplo, ó. Um exemplo do que o cliente, do que a gente, né, a gente ou os usuários, eles fazem sempre de um modo errado. O sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico e deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados. Novamente, ó, eu joguei dessa forma que está escrito aqui, lá para o desenvolvedor do sistema. Aí ele pensou, bom, o sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico. Aí ele pensou, bom, então se eu conseguir usar, né, eu acho que ele é fácil. Então para mim está resolvido. Segunda parte, deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados. Os erros dos usuários sejam minimizados. Tá, então eu vou considerar que se o usuário errar menos do que 70 vezes em uma hora, tá bom. Para mim tá bom. Para mim, desenvolvedor do sistema. Mas não é assim que funciona, né? Então, quando você vai definir os requisitos não funcionais, você tem que quantificar isso daí. Como assim quantificar? Então, o sistema deve ser de fácil uso pelo pessoal médico. Então, como que eu poderia redefinir esse texto aí, ó? Após 4 horas de treinamento, o pessoal médico deve conseguir utilizar todas as funções do sistema. Então já quantifiquei, falei assim, ó, 4 horas. Aí o desenvolvedor, quando for fazer, ele vai ter esse tempo. Ele vai pensar assim, olha, eu tenho que fazer um sistema que em 4 horas o pessoal médico, seja lá quem for esse pessoal médico, consiga mexer em todas as funções do sistema de forma perfeita. E a próxima parte. Deve ser organizado de tal maneira que os erros dos usuários sejam minimizados. Aí como que eu coloco isso de forma quantificada, né? Como que eu conto isso? O erro, né, quantidade média de erros dos usuários deve ser de 2 erros a cada hora. Então, nesse momento, eu consigo explicar para o desenvolvedor. Espera-se que a média, né, de erros seja de 2 erros, no máximo 2 erros em cada hora. Com base nesse novo texto, né, adaptado daqui, ó, não vai estar igual aqui, vai estar igual ao que eu falei, aí sim, aí eu quantifiquei todos os meus requisitos não funcionais.
Então, a primeira parte aqui, ó, em 4 horas de treinamento. E a segunda parte é a quantidade média de erros, de 2 erros a cada hora. No máximo, 2 erros. Então, coloco destacado em vermelho. Sempre que possível, os requisitos não funcionais devem ser escritos quantitativamente para que possam ser objetivamente testados. Como assim objetivamente testados? Bom, se eu coloquei, né, que em 4 horas o pessoal médico ele deve conseguir usar o sistema, todas as suas funções de forma perfeita, eu posso, né, na hora de fazer meus testes, realizar meus testes, colocar pessoas aleatórias para testar o sistema em 4 horas. E o mesmo vale para essa segunda parte, a quantidade de erros. Verificar quantos erros essas pessoas que estão testando, quantos erros elas estão cometendo a cada hora. Se é até 2 erros ou se está violando o meu requisito. Está tendo, na média, mais do que 2 erros a cada hora. Tá ok? Tá. E aí, continuando, né? Como que eu posso escrever quantitativamente os requisitos não funcionais? Então, tem algumas métricas. Como assim métricas? Vamos lá. Como especificar a velocidade? Deve ser veloz, o sistema deve ser veloz. Não posso colocar isso. Então, como que eu posso quantificar isso daí? Transações processadas por segundo, tempo de resposta de usuário para cada evento, tempo de atualização de tela. Outro requisito não funcional. Tamanho. Ah, o sistema não deve ser grande. Não faz sentido também colocar assim. Então, eu posso pensar em megabytes, né? Ou número de chips da memória. Facilidade de uso. Então, o sistema deve ser de fácil uso. Também não faz sentido. Então, eu posso colocar, conforme eu coloquei no exemplo, né? Tempo de treinamento, número de frames de ajuda. Então, quantas vezes solicitou ajuda, né, do sistema. Robustez. Robustez você pensa sempre no. Pode pensar em termos de força. Quão o sistema é forte, né? O quão o sistema não conseguem derrubar o sistema. Não nesse sentido que é a robustez. Tempo de reinício após falha, percentual de eventos que causam falhas, probabilidade de corrupção de dados em caso de falha. Então, isso aqui é uma forma de quantificar esse aspecto robustez, esse requisito não funcional robustez. E o último, portabilidade. Então, pensar em percentual de declarações dependentes do sistema-alvo e número de sistemas-alvo. Essas duas métricas aqui, sempre pensando, né, na dependência dessa portabilidade em relação ao sistema-alvo. Tranquilo? Então, acho que para aula é o suficiente para não ficar com muito conceito, tá bom? Então, a gente viu esses dois primeiros aqui e a gente vai ter mais uma ou duas aulas com essa parte de engenharia de requisitos, que é bem importante e bem bacana de estudar também. Como de praxe, né? Como de costume, 2 exercícios para vocês fazerem. E aí, qual que é a ideia dos exercícios? Praticar requisitos funcionais e não funcionais. Então, exercício 1, eu tenho um texto e aí vocês terão que identificar os requisitos funcionais e não funcionais, tá bom? E o segundo exercício, classificar. Nesse segundo exercício, eu já tenho os requisitos definidos, tá bom? São 7 requisitos. Aí vocês terão que apenas classificar cada um deles, se são requisitos funcionais ou requisitos não funcionais. Já podem fazer esses 2 exercícios, não tem data de entrega, mas assim que eu puder colocar uma data de entrega, eu vou colocar, tá bom? Então adiantem aí, não acumulem material e qualquer dúvida podem mandar mensagem. Até mais, bons estudos.